Olá! Que bom ter a sua companhia para esta nossa exploração hoje. Vamos mergulhar num capítulo-chave da Bíblia, Romanos 6. Um capítulo fundamental mesmo. Sabe, ele surge de uma tensão bem interessante na própria mensagem de Paulo sobre a graça. Quer dizer, se Deus é mais gracioso onde o pecado abunda, será que isso significa, que a gente deveria pecar mais para ter mais graça? Parece estranho, né? É a pergunta que Paulo antecipa, né? Uma lógica que parece fazer sentido na superfície, mas é perigosa. Exato. E para a gente navegar nisso, vamos usar umas anotações de uma Bíblia de Estudo, a Nova Almeida Atualizada, e também os insights de um comentário sobre Romanos, fontes ótimas para entender a resposta de Paulo. Que é bem vigorosa, diga-se de passagem. Com certeza. Então a nossa missão aqui é meio que desembrulhar como Paulo argumenta que a graça, na verdade, não leva à libertinagem. Pelo contrário, ela é o motor para a santificação, para uma vida nova. Um paradoxo aparente que ele desfaz brilhantemente. Isso. Vamos tentar pegar ideias juntos. Morrer para o pecado, pela união com Cristo, Romanos 6, 1-14. Bom, Paulo já começa direto ao ponto, logo no verso 1, ele solta a pergunta na lata. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Sem rodeios. E a resposta é um sonoro de modo nenhum, categórico. Totalmente. E ele explica o porquê logo em seguida, né? No verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele já morremos? É uma questão de lógica espiritual, quase. Faz sentido. Como viver naquilo que você já morreu pra? Exato. É uma contradição em termos para quem crê. A graça que salva é a graça que também transforma. Ela salva do pecado, não no pecado. Boa distinção. E aí ele usa a figura do batismo, né? Versos 3 a 5. Pelo que as fontes indicam, o foco não é bem a cerimônia em si. Não é a forma do batismo, mas o significado profundo. É símbolo dessa união vital com Cristo, na morte e no sepultamento dele. E isso leva a quê? Leva a uma consequência inevitável. Se morremos com ele, também ressuscitamos com ele para andar em novidade de vida. É o que diz o verso 4. Novidade de vida? Gosto dessa expressão. É como se o batismo fosse, sei lá, o funeral do nosso antigo jeito de ser. É uma ótima imagem. Um funeral simbólico, sim. E esse antigo jeito de ser é o que Paulo chama de velho homem no verso 6. Ah, o velho homem. Esse conceito é importante. O que exatamente ele significa? É só a nossa tendência a pecar? Não apenas. As fontes, citando comentaristas como Murray Hendrickson, ajudam a clarear isso. O velho homem não é só a natureza pecaminosa que, infelizmente, ainda nos acompanha. É a nossa identidade total antes de Cristo. É o eu antigo, não regenerado em Adão. Quem nós éramos por inteiro, sabe? Sob o domínio do pecado. Entendi. Então, esse eu antigo, essa identidade, foi crucificada com Cristo. E qual o propósito disso? O verso 6 continua. Para que o corpo do pecado seja destruído. Corpo do pecado. O que seria isso? O corpo físico. Não, as fontes são bem claras em afastar essa ideia de que o corpo físico é mal em si. A ideia é o corpo enquanto dominado e usado pelo pecado. O corpo como ferramenta do pecado. Ah, ok. Tipo, o corpo sendo o veículo dirigido pelo pecado. Exatamente. É o corpo sob a jurisdição do pecado. E aí vem a palavra destruído. Isso. Destruído. Soa tão final. Quer dizer que o pecado foi erradicado de nós. Porque a experiência diária parece dizer outra coisa, né? Pergunta crucial. E a resposta está na palavra grega katargeu. As fontes, elas enfatizam que não significa aniquilar, exterminar. O sentido é mais tornar inoperante, invalidar, neutralizar o poder, tirar a força. Tornar ineficaz. Isso muda tudo. Muda. Wiersbe usa aquela analogia de Romanos 7, da mulher que fica desobrigada, katargeu também, da lei do marido quando ele morre. O poder dominante do pecado, o seu reinado sobre nós, foi quebrado na cruz.
A natureza adâmica foi, digamos, destronada. Destronada, mas não expulsa do território ainda. Perfeito. Ela ainda está lá tentando dar palpite, mas não tem mais autoridade final. Entende? Foi subjugada. Isso faz muito mais sentido com o que a gente vive. Tá, o poder reinante foi quebrado. Aí chegamos no verso 7, que às vezes me parece meio enigmático. Pois quem morreu está justificado do pecado. Como assim, justificado? É uma linguagem quase jurídica, né? Pensa assim, no tribunal, a morte quita a pena. Se nós, pela união com Cristo, morremos com Ele, nosso substituto, então, perante a lei de Deus, a sentença pelo pecado foi cumprida em nós. Então estamos livres da condenação. Exatamente. Justificados nesse sentido, absolvidos da condenação eterna que o pecado merecia. O pecado e a lei não têm mais base legal para nos arrastar para o tribunal e exigir essa pena capital. F.F. Bruce usou a imagem da lousa, né? A dívida foi apagada ali. Gosto dessa imagem da lousa apagada. Zerou a conta da condenação. E essa morte com Cristo não é o fim da linha, certo? É o começo de outra coisa. O verso 8 diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Precisamente. E essa vida nova não é só lá no futuro, não. Ela começa agora, no momento da nossa união com Ele. É uma realidade presente. Paulo reforça isso nos versos 9 e 10, falando que Cristo ressuscitou para não morrer mais, que a morte não tem domínio sobre ele. Isso. Ele morreu para o pecado, em relação ao pecado, quebrando o seu poder, uma vez por todas, e agora vive para Deus. E nós, por estarmos nele, participamos dessa nova dinâmica. Ok, essa é a nossa nova realidade em Cristo. Mortos para o domínio do pecado, vivos para Deus. Como é que a gente vive isso na prática? O verso 11 parece ser o ponto de virada para a aplicação. É o comando central. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra-chave é considerai-vos. Logizomai, né? Que significa exatamente... É tipo pensamento positivo, fingir que é assim? Não é fingir nem só sentir. Logizomai é um termo do mundo da contabilidade mesmo. Significa calcular, contabilizar, lançar na coluna certa, reconhecer como fato. Reconhecer como fato? É aceitar a nossa nova posição em Cristo como uma realidade estabelecida por Deus e agir com base nisso. Como ter dinheiro no banco. Você não sente o dinheiro, você sabe que ele está lá e usa o cheque ou cartão baseado nesse fato. A analogia da contabilidade é boa. E tinha aquela outra da biografia em 2 volumes. Sim. O volume 1 da nossa vida sobre o pecado foi concluído na cruz com Cristo. Agora estamos vivendo o volume 2, a nova vida nele, para Deus. Logizomai é viver de acordo com o volume 2, mesmo que o volume 1 tente dar as caras. É afirmar. Essa não é mais a minha história principal. Entendi. Então, essa contabilidade espiritual, esse reconhecimento, tem que impactar nosso dia a dia. É o que Paulo diz nos versos 12 e 13. Exatamente. A aplicação prática é direta. Primeiro, um não enfático no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele foi destronado. Não deixe ele voltar para o trono obedecendo às paixões dele. E depois? Depois, uma troca de lealdade no verso 13. Parem de oferecer as partes do corpo, os membros, como instrumentos ou armas, para a injustiça, a serviço do pecado. E qual a alternativa? O que fazer então? A alternativa é um sim ativo. No mesmo verso 13. Oferecei-vos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e ofereçam esses mesmos membros a Deus agora como instrumentos de justiça. Uau! É uma mudança total de propósito para as nossas ações, para o nosso corpo. Total. Antes, ferramentas do pecado. Agora, ferramentas da justiça, consagradas a Deus. É uma entrega ativa. E tudo isso deságua naquela promessa incrível do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que alívio! É libertador. E fundamental entender. Estar debaixo da graça não é só perdão, é viver sob um novo sistema de poder.
Um sistema que nos capacita a lutar e vencer o poder do pecado no dia a dia. Diferente da lei. Exato. A lei era santa, justa, boa, mas só mostrava o pecado e condenava. Ela não dava força para obedecer. A graça não. A graça faz as duas coisas. Perdoa a culpa e dá o poder do Espírito para viver essa nova vida. O reinado da graça quebra o reinado do pecado. Ser escravo da justiça pela conversão. Romanos 6, 15 e 23. Mas parece que Paulo ainda não está satisfeito, né? Ele quer ter certeza que ninguém entendeu errado. Volta com uma pergunta parecida no verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? É como se ele dissesse, ok, entendi que a graça perdoa e transforma, mas já que não tem mais a lei para me condenar a cada tropeço, posso relaxar um pouco? Exato. E a resposta de novo, de modo nenhum. Ele é incansável nisso. E agora ele usa outra imagem forte, a da escravidão, muito comum naquele contexto. O princípio básico está no verso 16. Qual seria? Que você se torna escravo daquele a quem você decide obedecer. É uma escolha de mestre, basicamente. Ou você obedece ao pecado e o fim dessa estrada é a morte, ou você obedece a Deus, numa obediência que brota da fé e o resultado é a justiça. Não dá para servir a dois senhores. Especialmente senhores com agendas tão opostas. Impossível. Então, a conversão é essa troca radical de senhores. Ele descreve isso nos versos 17 e 18, agradecendo a Deus, porque os romanos, que antes eram escravos do pecado, obedeceram de coração à forma de doutrina que foram entregues. Essa imagem da forma de doutrina é muito legal. É poderosa. Uma das fontes usa a imagem do metal derretido sendo jogado num molde. O Evangelho, essa forma de doutrina, é um molde que Deus usa para dar forma à nossa nova vida. E quando o coração se submete a esse molde, O resultado é libertação do antigo dono, o pecado, e uma nova condição, feitos servos da justiça. Verso 18. Olha que interessante. A liberdade do pecado leva a uma nova servidão, voluntária agora, à justiça. Mas Paulo mesmo admite que falar de escravidão pode ser meio pesado, né? No verso 19, ele fala que está usando uma linguagem humana, por causa da fraqueza da nossa carne. Sim, ele reconhece que é uma analogia do mundo deles, da sociedade da época. Ele usa essa figura conhecida porque a nossa capacidade de entender as realidades espirituais é limitada. É isso que fraqueza da carne parece significar aqui. Nossa limitação humana. E qual é o ponto que ele quer fazer com essa analogia? O ponto é forte. Assim como antes vocês se entregavam de corpo e alma, membros, a impureza e a maldade, numa coisa que só piorava, maldade que leva a mais maldade, agora com muito mais razão e intensidade vocês devem se entregar totalmente como servos da justiça, num processo que leva à santificação. Ou seja, a dedicação a Deus tem que ser, no mínimo, igual à dedicação que se tinha ao pecado antes. No mínimo. É um chamado para uma consagração total e progressiva. Não é para ser menos dedicado a Deus do que se era ao pecado. Entendi. E ele continua essa comparação nos versos 20 a 22, mostrando um paradoxo, né? Sobre liberdade e escravidão. Exatamente. Ele pergunta, lembram quando eram escravos do pecado? Se achavam livres da justiça, né? Verso 20. Mas parando para pensar que fruto real vocês escolheram disso? Só coisas que hoje dão vergonha, e o fim dessa estrada era a morte. Verso 21. Duro, mas realista. Muito. Agora, porém, ele continua, a situação inverteu. Libertos do pecado, vocês viraram servos de Deus. E qual o fruto disso? A santificação. E o destino final? A vida eterna. V22. Então, aquela liberdade no pecado era uma ilusão que levava à morte. E a verdadeira liberdade é encontrada na escravidão a Deus. É exatamente esse o paradoxo que ele apresenta. Servir a Deus é a verdadeira liberdade. Agostinho captou isso bem. Quanto mais servo de Cristo, mais livre me sinto. Uau, essa inversão é muito forte. E aí chegamos no grande final do capítulo. O famoso verso 23, o resumo definitivo. Aquele que todo mundo conhece, né? Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contraste aqui é gritante. Começando pela palavra salário. O que ela carrega de significado? A palavra grega é opsonia. As fontes explicam que era o termo para o pagamento de um soldado. O soldo é algo devido, merecido pelo serviço prestado. Paulo está dizendo, se você serviu ao pecado, o pagamento justo e inevitável é a morte. Espiritual, física, eterna. É o que você ganhou. O pecado paga em morte, é isso? Exato. Uma fonte diz que o pecado está grávido da morte, é o resultado natural dele. E do outro lado, em contraste total, a vida eterna não é um salário. De forma alguma, é um dom gratuito. A palavra é carisma, vem de charis, graça. É um presente, uma dádiva totalmente imerecida. Não é algo que a gente conquista. Nem perto disso. Recebemos de graça, não por mérito nosso, mas só por causa de Cristo, do que Ele fez e da nossa união com Ele. A vida eterna é dada, não ganha. Que contraste final espetacular. Salário merecido versus presente imerecido. Morte versus vida eterna. Fica muito claro, né? Ou dom gratuito. 2 destinos finais: morte ou vida eterna. A escolha de quem servir define tudo. Então, para amarrar tudo, a resposta de Paulo para aquela pergunta lá do início, vamos pecar para a graça aumentar, é um gigantesco não, por todos os lados que se olhe. Exato. A graça de Deus não só nos declara justos por causa da morte de Cristo, que pagou a nossa dívida. Mas ela também nos une à vida de ressurreição dele, nos transformando por dentro. Ela quebra o poder dominante do pecado e nos liberta para essa nova vida de serviço a Deus, nesse caminho de santificação. Isso. Usar a graça como desculpa para pecar seria, na verdade, negar o próprio poder transformador da graça. Seria não entender o que ela realmente faz. Outro foi uma análise profunda essas de Romanos 6. Mas muito necessária, né? Para entender que liberdade em Cristo não tem nada a ver com libertinagem. De jeito nenhum. É liberdade do pecado para a justiça, uma troca fundamental. Exato. E fica talvez uma reflexão para a gente levar. Vimos que morrer com Cristo nos livra da condenação do pecado e a graça nos dá poder para vencer o domínio dele no dia a dia. Aquela analogia da biografia em 2 volumes pode ser útil. O volume 1 e o volume 2. Isso. Será que, pensando na nossa vida concreta, ainda tem áreas, talvez pensamentos, reações, hábitos que parecem mais saídos do volume 1, daquele velho eu, ainda tentando mandar? Boa pergunta. Educação para a gente pensar e aplicar no dia a dia.